Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo Sobre História e essa é uma videodica de um filme que está em cartaz chamado Oppenheimer. Será que é bom? Será que o contexto histórico está tudo ok? Quer saber mais sobre isso? Não, saia daí! Então, antes de você assistir esse filme, é interessante que você lembre, né, um pouco do estilo do diretor Christopher Nolan, né, o diretor da trilogia do Batman, que eu adoro, né, que é o Batman Begins, com Christian Bale, né, e aí tem o Batman Cavaleiro das Trevas, que é o melhor de todos, né? E também o terceiro filme, que é Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Então, o que a gente tem que entender um pouco desse diretor? Né? Que ele tem um nível de perfeição, né? Que ele tenta explicar as coisas com bastante detalhes, até mais do que é necessário. E outro, ele não começa o filme, a maioria dos filmes dele, ele não começa assim com início, meio e fim. Então, às vezes ele pega uma parte da história e aí ele começa a desenvolver essa história com flashback, entendeu? Que é para te deixar mais, né, antenado, né? Tipo assim, como é que começou essa parte? Como é que chegou até aí? Aí, através de um flashback, né, o ator, a atriz daquele filme, ele começa a lembrar, aí você fica assim, né? Então é interessante que você tenha conheça um pouco dessa pegada do Christopher Nolan. Além de você conhecer um pouco de como é a direção do Christopher Nolan, na minha opinião, para você ter uma experiência completa, seria interessante você seria como se fosse um pré-requisito de alguns contextos históricos. Por que eu estou te falando isso? Pessoal, então quer dizer que eu não posso ver o filme, entendeu? E gostar sem saber essa base? Olha, vai depender de cada um. Por exemplo, na sessão que eu estava, tinha gente falando assim, cara, eu sei que o filme é bom, gostei muito do filme, mas eu não entendi nada, né? Então algumas coisas até estava achando graça ali dos comentários, né? Das pessoas indo embora e tal, e eu estava só ouvindo isso. O filme, ele pega que contexto? O filme, ele pega tanto ali, né, o contexto da Segunda Guerra Mundial, isso é legal. Ele fala do pós Segunda Guerra Mundial, fala um pouco ali do contexto da Guerra Fria, da política que vai existindo ali. Então muitas pessoas vão ficar assim, meu Deus, peraí, ele está falando de Guerra Fria, peraí, aí depois ele aparece dizendo que o Hitler morreu, entendeu? Eu estou perdido, por que a União Soviética é um perigo para a gente? Então eu acho que o filme para quem é leigo nessa parte de Segunda Guerra Mundial, o pós-Segunda Guerra Mundial, um pouco da Guerra Fria, ele vai olhar assim e não vai gostar tanto. Mas pode acontecer o inverso, como eu já vi em alguns filmes. Às vezes, por exemplo, eu já fui ver um filme e não tinha ideia do que era a história original, em que ele se baseou, e aí eu fui acabar, no caso, procurando a mais. Então pode também ter esse efeito inverso. Eu não conheço nada do que estava falando, né? Mas aí eu posso procurar, né, ler algum livro, né, ou então assistir uma videoaula aqui, como, né, no canal Você Sabe Tudo Sobre História, porque o Christopher Nolan, ele se baseou nesse livro. Eu vou colocar aí a imagem para vocês, que é Oppenheimer, o triunfo e a tragédia do Prometeu americano. Eu vou deixar o link aí da Amazon, que é o meu link, se você clicar lá e comprar, né, dá uma ajuda aqui para o canal. Tá? Então o filme, ele já começa com Oppenheimer, tipo num julgamento, e aí você não entende o porquê que ele está sendo julgado. Tá mostrando que mesmo que você seja um cientista, você seja um engenheiro, que você seja aquela cabeça pensante, você está no meio ali de uma trama política. Então, na verdade, você é apenas um peão no meio daquele jogo. A gente percebe dois momentos dele. O momento que ele vai estar empolgado para ele estar realizando a bomba atômica, e depois ele consegue perceber que no caso, esse conhecimento que ele tem, as teses que ele criou, pode ter consequências muito pesadas. Tipo assim, um arrependimento, será?
Então o filme ele brinca um pouco com isso. Ao mesmo tempo que ele vê, no caso, a explosão da bomba atômica no teste que é feito ali, não é? Num local chamado Los Alamos, que é bem interessante a criação desse local. Ao mesmo tempo, ele consegue fazer uma reflexão. Cara, olha o poder de destruição disso. Umas conversas, não é, entre o Oppenheimer e o Albert Einstein tão incríveis. Não é? Olha, nós somos destruidores de mundos. Então, Einstein, você começou algo, né? E eu vou, no caso, terminar isso. Mas depois, assim, existe uma certa soberba do Oppenheimer sobre isso. Eu acho, analisando o filme, que o Einstein talvez ele percebeu que até onde ele parou, ele achou assim, não, tá bom, aqui é onde eu parei, né? Quem quiser continuar esse estudo, mas vai ser perigoso daqui para frente, sabe? Então o filme fala bem sobre isso. Então, e outra coisa, não vou te dar spoiler, que isso é bem interessante, porque essa conversa do Albert Einstein com Oppenheimer, né? Tem uma parte que você não vai ouvir, mas tem ali um militar que é interpretado pelo Robert Downey Jr., né? Conhecido também como Homem de Ferro, que por causa daquilo ali, de algo que acontece ali, num diálogo que ele não ouve, acaba desencadeando aí, o Trolls, ele faz um personagem chamado Trolls, acaba desencadeando aí uma coisa bem interessante aí. Depois da Segunda Guerra Mundial, tem ali também aquela loucura da Guerra Fria, que todo mundo é comunista, sabe? Se você leu Marx, se você tem algum colega comunista, se você fala alguma coisa ligado ao comunismo, você é comunista. Nossa, o filme usa isso muito, uma coisa muito Brasil hoje também, né? Qualquer coisa você é comunista, qualquer ideia não é social, até você falar a palavra social, você é taxado como comunista, né? Aqui no Brasil a loucura é tão grande que tem gente que acha que o nazismo, não é, era comunista. Nossa, é uma coisa muito louca. Toda vez que eu só acho graça quando eu vejo isso. Não sei se eu acho graça ou eu tenho, né, assim, se eu acho graça, olha assim, meu Deus, cara, uma pessoa dessa, não é, compartilha mentiras nas redes sociais sobre isso até hoje, né? Sim, então o filme mostra também que existe uma certa simpatia do Oppenheimer, não é, sobre isso, sobre as ideias, não é, comunistas. Ele tem um irmão que é comunista, né? Ele se envolve com algumas mulheres né, que simpatizam com o comunismo. Então o filme tenta todo o tempo, não é, mostrar que o governo desconfiava do Oppenheimer, dizendo que ele teria passado, tá, ideias, informações sobre a construção da bomba atômica para os russos, né? Porque a União Soviética também vai fazer a sua bomba. Então o filme mostra muito isso, cara, muito bem. Então é legal de ver. E outra coisa, tem uma parte ali que pode ser até interessante, né, para os estadunidenses, mas assim, para gente que é professor de história, dá um certo embrulho, assim. Eu acho que para mim, eu entendi, eu adorei a crítica do filme nessa parte, mas eu acho assim que eu imagino se eu estivesse vendo aquilo mesmo, né? O que é, professor? Eles escolhendo qual seria, não ou quais seriam as cidades do Japão que seriam bombardeadas, não é? E tem até uma conversa ali de um político lá que ele fala, não, eu não quero que essa cidade aqui ela seja bombardeada, porque a minha lua de mel foi nessa cidade. Aí tem aquela quá, 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 sabe, aquela risada assim, que a gente deve entender, né, sabe, a gente tem que entender que isso deve ter acontecido, né. Aí então, bora pegar Hiroshima, vamos pegar Nagasaki, vamos pegar alguma essas cidades, então, e assim, você fica olhando, não é, vendo aquilo. Eu te juro que eu fiquei muito agoniado com aquilo. Vai morrer quanto? Vai morrer algumas pessoas, sabe, vai morrer, sabe. Então você vê que o filme trata muito essa ideia da maldade humana, da maldade do ser humano, da maldade do homem ali, não é? Então, e é colocado no filme que não havia necessidade de se jogar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki,
não é? Porque você teve primeiro aí, não é, no caso, é, o Mussolini, ele é o primeiro que cai, depois você tem um suicídio desse idiota que é o Hitler, né, esse nojento, né, eu não, tá? E aí você vê, e aí só faltou o Japão, né, o Hirohito se render. Então não havia, né, então o filme até coloca, o Oppenheimer, ele até coloca, poxa, há necessidade de jogar uma bomba atômica no inimigo praticamente vencido? Não, mas nós temos que convencer os japoneses, entendeu? Então mostra muito bem, sabe? Essa. Aí tem até um discurso do Oppenheimer que ele fala assim: a minha ideia era, no caso, ter jogado na Alemanha nazista, nos nazistas. Tem essa parte do filme aí, não é? Que ele fala disso que não ficou pronta porque teve o suicídio lá do Hitler, não é? Então a ideia dele era, então mostra que era jogar ali na Alemanha nazista, né? Então, pessoal, é um filme excelente. Filme excelente, tá? Muito firme, né? Fosse dar nota, como todo mundo dá nota aí, 10 de 10. Até o presidente Truman, que é interpretado pelo Gary Oldman, aparece lá, não é? E tem gente que pensa que é mentira, mas ele teve uma conversa com Oppenheimer e que você tem um diálogo ali bem interessante, um conflito ali entre eles, que o Oppenheimer ele se sensibiliza, não é? Pelas vidas que foram tiradas ali, né, inocentes ali das pessoas em Hiroshima e Nagasaki. Tem uma parte do filme que o Oppenheimer ele tá vendo ali, só que não aparece pra gente, mas ele tá tipo numa palestra, alguém dizendo que muitas pessoas foram praticamente desintegradas ali. E aí dá para entender que está mostrando algumas fotos, não é, sobre isso ali, sobre aqueles lugares totalmente destruídos ali. E aí tem uma coisa interessante dessa conversa com o Truman, que o Truman olha para o Oppenheimer e fala assim: você acha que eles estão interessados em quem criou a bomba atômica? Né? Não, eles estão interessados em quem jogou a bomba atômica, que fui eu. Né, o Truman, né, falando isso, né, interpretado pelo Gary Oldman, e logo no finalzinho ele fala assim, né, eu nunca mais quero ver, no caso, esse bebê chorão aqui de novo. Aí eu pesquisei e aconteceu realmente e teve realmente esse encontro, essa fala, não é, entre o Oppenheimer e o Truman, tá? Então, galera, acho que eu já até falei muita coisa aqui, mas eu queria que você assistisse, sabe? Então você vê um filme criticando também a política dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, tá? É muito firme de ver, tá? Eu te digo, foram praticamente 3 horas, mas para mim, eu tava assim, nossa, que legal, coisa, assim, que legal, assim, de você ver todo aquele jogo político, sabe? Então vale a pena muito você assistir, né, esse filme Oppenheimer, ok? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de assinar meu canal, de clicar aí no curtir e compartilhar com seus amigos aí. Aí também comente aí se você gostou do filme, o que você achou que deveria ter no filme, entendeu? Ou então se você já leu esse livro, ok? Então comenta, eu quero saber aí a tua opinião. Então, pessoal, até mais e tchau!